Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o nono ano. Qual é o nosso assunto de hoje? A revisão da parte 2 do livro, tá? Hoje vamos rever aí o que a gente já viu até o momento, tá? E vou passar para vocês uns exercícios, tá? Uns exercícios de revisão, na qual vocês vão copiar aí no caderno, claro, colocar a resposta também. E assim a gente vai fazer a nossa revisão de hoje, tá? De História da Arte. E semana que vem eu passo aí a correção para vocês, tá? Por favor, não deixem de fazer esses exercícios, não deixem de fazer no caderno também, nem botar a resposta. Por quê? Porque esses exercícios, eles vão ajudar vocês na avaliação de vocês, às vezes precisar de ponto, ou até com uma avaliação no sentido de ajudar, tá? O trabalho, a revisão que a gente dá não é só no sentido de fazer vocês rever ou só valer ponto também, é também no sentido de aprendizagem mesmo, para vocês aprenderem todo esse assunto que a gente falou até o momento agora de História da Arte. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí na página 5, natureza morta, tá? O que é natureza morta, né? É um gênero das artes visuais em que são representados seres ou objetos inanimados, como frutas, flores, garrafas, cadeiras, entre outros, tá? Então a natureza morta normalmente muitos artistas colocam sobre a mesa, né? Muitos artistas começaram com essa coisa da natureza morta no sentido de fazer exercícios, exercitar, né? Então eles colocam lá frutas, objetos, animais mortos, certo? E normalmente é natureza morta porque normalmente são uma coisa que não tem vida, tá? Então normalmente colocam objetos, eles pintaram muito aí fruteiras com vários tipos de frutas, flores. Então isso é considerado arte da natureza morta, tá? Muitos artistas vão praticar isso. A maioria dos artistas sempre faz algum trabalho de natureza morta, muito para às vezes praticar uma anatomia de uma fruta, de uma flor, de uma perspectiva. Então eles aproveitam e fazem esse tipo de exercício, tá? E acabam virando excelentes e maravilhosas pinturas, tá? Estão vendo aí na página 5 duas pinturas aí, né? Uma bem da pintura de Caravaggio, tá? Que é um estilo barroco, Caravaggio barroco, tá? E depois vem Henri Matisse, tá? Que é o faltismo, tá? Um estilo faltista aí, tá? Então são dois estilos de arte, né? Praticada aí a natureza morta e na realidade nos estilos diferentes aí. Tem muitas pinturas de arte da natureza morta, muito no Renascimento, tá? Praticada, realmente são pinturas muito bonitas e também no Barroco, tá? Dando continuidade aqui, agora nós vamos falar, certo, sobre textura. O que é uma obra com textura? Textura é o tipo de tinta, textura é o tipo de tela usado às vezes por materiais como ouro mesmo, né? Que existe aquelas, a gente chama de lâmina de ouro, tá? Que é tipo um papel, e você usa esse ouro para fazer um tipo de textura na obra, tá? Vamos lá, textura é o aspecto de uma superfície que pode ser lisa, áspera, rugosa, macia e etc, né? Muitas vezes podem saber como é uma textura mesmo sem tocá-la, apenas observando o seu aspecto visual. A textura, portanto, pode ser visual ou tátil, tá? Então, nós sabemos que textura é um tipo de arte, certo? Que ela é visual, e você tem muitos artistas hoje aí que às vezes eles fazem exposições na qual você pode se interagir com a obra de arte. E é usado muito essa parte da textura, que às vezes você vê
uma obra de arte, você pode botar a mão nela, sentir, tá? Tinha uma obra de arte que eu esqueci o nome do artista agora, que eu vi lá no Museu do Amanhã, na qual eram dois lenços, né, que o artista botou uma saída de ar, e quando essa saída de ar era ligada, os lenços subiam e faziam piruetas, né, sem se tocar, incrível que pareça. Não sei se vocês já foram lá no Museu da Manhã e tenha visto essa obra. Eu achei maravilhosa, achei linda. Então, tipo, uma obra de textura, porque você está vendo ali o pano, né, o tecido que está subindo. Como eles colocam lá que você não pode tocar, aquilo ali você não podia interagir, mas você poderia interagir no sentido, mas você está vendo ali que parecia um pano, parecia uma seda. Então ela subia, descia, voltava e fazendo aqueles desenhos no ar que levava a nossa imaginação longe, tá? Então é um tipo de obra de textura, tá? Temos outros camaradas aí que a gente pode ver aí na página 8, tá? Alguns estilos de textura, tanto no sentido de, por exemplo, aqui tá botando aí obras de arte, Marajoara, né, que é aqui do Pará, tá, do Brasil, que são índios, né, que faz esse tipo, e a textura deles você pode sentir, tá? Você pegar, tocar, você vai sentir os desenhos, tá? E também existe aqueles pintores que usam na textura aquelas pinceladas com tintas bem grossas, tá? Que você ao olhar você já sente, vê aquela grossura. E também tem um artista aí que eu gostei muito, trabalhei com vocês aí, não sei se vocês se lembram, numa videoaula sobre ele, tá? Gustavo Clemente, tá? Que ele vai fazer muitas obras de textura, usando folha de ouro, usando colagem. Ele fazia pintura e muitas madames da época, né? Porque ele era um pintor, tá? Que pintava pessoas daquela sociedade ali já na década de 20 ali, no início da década de 20 do século 20, lá no início da década de 20, tá? Ele fez muitas pinturas, tá? Desculpa. Muitas pinturas nas quais ele vai pegar mulheres, certo? Famosas que vão querer ser retratadas por ele, tá? Uma dessas obras aqui, você está vendo aqui, tá? Que está na Áustria, mas esse quadro não está mais na Áustria não, está em Nova York, tá? O nome dessa obra aqui tá O Beijo, tá? Mas não é o nome dessa obra de arte, não é O Beijo não, tá? É de Adele Bloch, tá? Que é sobrinha, né, de Maria Altmann, tá? Esse quadro aqui que vocês estão vendo aqui, ele foi considerado como se fosse a Mona Lisa da Áustria, tá? Tem o nome do filme que eu esqueci, que eu acho que eu até falo o nome do filme quando a gente fala desse artista aqui, tá? Que conta sobre essa obra e como que a família era judia, né, que recuperou essa obra, tiveram que entrar com um mandato contra o Estado da Áustria para recuperar essa obra de arte, que ela foi roubada pelos nazistas, tá? E a família recupera, e a sobrinha que herdou o quadro, certo? Vai vender ele para um colecionador estadunidense que acaba expondo esse quadro lá em Nova York, tirando da Áustria e botando lá. Aqui na página 9 está falando que ele está na galeria da Áustria, em Viena, mas não está mais, tá? Esse quadro, na realidade, está em Nova York, tá bom? Nós estamos falando de textura aí. Vamos falar agora o que é textura, a textura gráfica, que a gente acabou de falar, desses pintores aí, tá? E descrever agora, vamos falar um pouco de ritmo, tá? O ritmo, a gente vê, não é, quando a gente fala ritmo, a gente vem logo na cabeça que é música,
tá? Mas muitas obras de arte, muitas pinturas, tá? Muitas fotografias, às vezes, retratando, às vezes, o ritmo. O ritmo ele é colocado com figuras, tá? Ou pode ser geométrica, ou pode ser figuras humanas, na qual elas são repetitivas e dá aquela sensação que está tendo um ritmo, tá? Não musical, mas sim de movimento. Vocês podem ver isso aí na página 13, que nós temos aí vários tipos aí de ritmo usado aí no teatro, usado na arte, nas esculturas. Então é aquela coisa que dá a sensação de movimento. Vamos lá. O ritmo está em toda parte, na natureza, na respiração, na poesia, nas batidas do coração e até mesmo na natureza, tá? O ritmo dá sensação de movimento. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Então, toda vez que você vê uma obra de arte, você vê uma plantação de arroz ou de flores, certo? E quando você olha para aquilo, parece que ele está tendo um ritmo por causa da continuidade do mesmo, da mesma figura, tá? Então, por isso que é dado o nome aí de ritmo, tá? Continuando aqui, a gente está falando do ritmo, tá? Vamos falar agora no ritmo, mas agora a gente vai falar de música mesmo, tá? Vamos falar aí do tempo, página 15 aí, tá? O tempo é a velocidade das batidas. Se acompanharmos uma música com palmas, elas serão mais rápidas ou mais lentas conforme o andamento. Realmente, não sei se algum de vocês são músicos, tá? A gente já até falou sobre isso, tá? É que a música, certo? Ela é matemática pura. E conforme você quer marcar um ritmo, você marca por tempo, tá? Por exemplo, músicos marcam o tempo com o pé, conforme você vai batendo o pé, você vai marcando o ritmo. Se ele for um ritmo mais rápido, você bate mais rápido o pé. Se ele for mais lento, você marca o tempo naquela velocidade mais lenta. Então, o tempo ele está na música, no ritmo musical, tá? Tanto é que aqueles que aprendem a tocar um instrumento, ele pode, de repente, muitos músicos, eles tiram, os profissionais, né, tiram a música fazendo ela no sentido bem lento, para ele aprender as notas musicais. E depois ele vai aumentando o ritmo conforme tem que ser a música. Nós já vimos aí, por exemplo, hoje em dia tem gente que regrava algumas músicas, tá? Que às vezes na época era lenta e a pessoa coloca um ritmo mais acelerado. Isso aí é música. Música é tempo. E sem o tempo a música não existe. Por quê? Porque como você vai marcar? Tá? E normalmente a marcação de uma música, normalmente ela vem, por exemplo, por uma orquestra, alguma coisa assim, normalmente o tempo dela vem marcado sempre por um instrumento de percussão, tá? Então, conforme o ritmo de uma bateria, vamos botar em uma banda musical, né, de rock ou de pagode ou qualquer tipo de música, que o ritmo é marcado normalmente pelo instrumento de percussão, e é ele que vai dar o ritmo, tá? Porque se alguém atravessar, que nem o pessoal fala, se atravessar o samba, a nota fica horrível. Às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês vão cantar uma música e se você entra fora do tom, esse fora do tom é fora do tempo musical. E a pessoa, às vezes, a pessoa tem até uma boa voz, certo? Mas às vezes ela entra no tempo errado da música, ou a música fica na frente, o cara tentando correr atrás dela, ou o cara entra antes e a música corre atrás dela. Então, se não tiver o tempo sincronizado entre o cantor, né, e os instrumentos, a música fica atravessada, tá? Então, o tempo, né, que vai dar o movimento ao ritmo, tá? Vamos lá.
eu estava falando aqui do tempo da música, tá? Também vamos falar aí do compasso, tá? O compasso é a unidade de medida utilizada na música que agrupa tempos em partes iguais, tá? Um exemplo: um, um, um. Quer dizer, isso é compasso. E como eu falei para vocês, existe um compasso que é marcado pelo músico, às vezes no pé, ou não tem aquela pessoa que às vezes não é um músico profissional e está ouvindo a música e está lá batendo o pezinho lá. Quer dizer, ele está fazendo compasso sem saber que está fazendo, tá? Esse é que marca o tempo da música também, tá? Bom, outra coisa que eu acho importante, né, o ritmo, né? Vamos lá, descrever os ritmos nas imagens, tá? Se você vem na página 17 de vocês, tá? Vocês podem ver várias figuras que ela tem um ritmo, tá? Parece que nunca vai acabar, parece que é uma coisa infinita de combinações de figuras. Por exemplo, há ritmo em uma imagem quando existe uma ordem ou uma sequência. Vocês podem ver aí nessa página 17 que temos aí o monumento de pedra pré-histórica na Inglaterra, né? Stonehenge, tá? Que é um conjunto de pedras, uma em cima da outra, mas vocês podem ver que você olhando dá ritmo, tá? Tem outra obra aí também, tá? De Wood, tá? Que mostra também como se fossem várias pedras, uma iguais às outras, dando ritmo à obra de arte desse artista, tá? Outra coisa também, vamos lá, descrever categoria atual, vamos lá. Outra coisinha aí que eu acho que é bom vocês saberem, depois da gente falar de ritmo, tá? Da gente falar de ritmo, deixa eu ver aqui, categorias, né? Conceituais da imagem. Aí a primeira que eu vou trabalhar essa semana na nossa revisão vai ser clareza, tá? Vamos lá. Caracteriza a uma obra que apresenta unidade, harmonia e equilíbrio, tá? Isso é uma obra de clareza. Tá lá na página 19, tá? Então, a categoria, né, do conceito, dos conceitos da imagem, ela pode ser classificada em categorias conceituais de acordo com suas características, tá? E hoje eu falei um pouquinho da clareza. Depois, conforme a gente for fazendo nossas revisões aqui, aí vocês vão ver outro tipo aí de categorias de conceituais da imagem, tá? Isso até no mundo artístico, né, da arte, é dividido esses conceitos, tá? Pessoal, então aqui termina aqui a nossa revisão. Eu vou passar agora uns exercícios para vocês. Quero que vocês copiem esses exercícios no caderno e depois respondam as perguntas, tá bom? Veja aí os exercícios. E aí, pessoal, pegaram aí o exercício? Já deu tempo de copiar? Eu acredito que não, né? Que vocês acabaram de ver. Mas, de qualquer maneira, copiem no caderno. Como eu falei anteriormente, isso vale ponto. Sempre é bom estar fazendo os exercícios. Por quê? A gente está aqui nessas videoaulas, né? Eu estou sentindo aquela saudade daquela aula presencial. E eu tenho certeza que vocês estão sentindo uma falta danada, mas não da minha pessoa, mas de repente daquele contato humano entre seus colegas, tá? Aquela conversa na hora do intervalo, aquele bate-papo na sala, relembrar e matar a saudade de fazer o que você fez nessa pandemia. E aí a gente espera que logo vamos estar junto aí de novo, tá bom? Pessoal, assim termina a nossa videoaula. Um abraço e tchau!